Oi, meu nome é Raul Faria Lima, eu sou autista e sou pai de uma criança autista, Connor. Ele tem 5 anos e o autismo dele é severo. Por que eu tô falando isso? Eu vou te passar uma visão, uma opinião de um pai que estuda muito sobre autismo, então tem um bom entendimento e que observa muito seu filho. E eu vou falar aqui que eu vou te passar a visão do que é o sofrimento real. Eu não estou falando que o autismo de nível 1 de suporte não traz sofrimento, mas eu acredito que quem tem um filho autista de um nível de suporte um pouco maior, assim como o meu, sabe que e vai entender o que eu estou falando, que sofrimento mesmo é quando seu filho se autoagride, é quando seu filho não consegue falar, ele não consegue te falar se ele está sentindo uma dor. E de repente tá você acordado de madrugada, você e sua esposa, tentando conter uma criança de 5 anos para que ela não se machuque. Ou pior, não se mate, tentando bater a cabeça no chão. Então eu vou começar assim. O sofrimento começa quando você descobre o diagnóstico. Né? Tem primeiro aquela negação. Será mesmo? E aí não tem jeito. E aí você começa a estudar e saber tudo como é que é o tratamento, os valores, tudo muito caro, parece que é inacessível. Uma pequena porcentagem da população brasileira vai conseguir fazer isso, arcar com isso. Você começa no particular, logo que você não dá conta, você vai tentar o poder público, é uma porcaria. É como se o autista não existisse. Daí você vai atrás de um plano, faz um plano, espera 6 meses de carência. É uma briga com o plano, que tanto de sessões que vai liberar. E mesmo assim, muitos planos como o meu, você tem que pagar coparticipação. Você tem que pagar uma porcentagem de tudo que faz. Mesmo assim fica caríssimo. Fica 2, 3 mil reais, até mais. Né? Muitas vezes até mais, se for fazer o tratamento realmente completo, como um autista de nível 2 ou 3 suporte precisaria, baseado na ciência. Fora tudo mais coisas que são muito caras, particulares, fisioterapia, neuro, os remédios, outros tratamentos, exames, tudo isso é caríssimo, a gente não consegue manter. E mesmo assim, você doando a sua vida para trabalhar o dia todo, você não consegue. E aí você vê que seu filho não está evoluindo. Passa 1 ano, 2 anos, parece que não sai do lugar, evolui um pouco, dá 10 passos para trás. Seu filho não consegue ter funcionalidade, tirar a roupa sozinho, ir no banheiro, comer sozinho, te explicar por que ele está em crise, se é uma dor, o que ele quer. Você não consegue explicar para o seu filho que naquele momento ele não pode ter aquilo que ele quer e ele tem uma nova crise. Você vai sair com seu filho, todo mundo está olhando, as pessoas estão te julgando. Você fica o tempo inteiro atrás do seu filho porque você não sabe se ele pode machucar alguém ou se machucar alguém machucar ele, porque o mundo é cruel. E aí você pensa, porra, quem pode me ajudar? Ninguém pode te ajudar. É você e sua família. Você e sua esposa. São vocês que têm que se matar de trabalhar o dia todo para poder tentar dar um tratamento para a criança. E mesmo assim, você não consegue dar tudo que ela precisa. E aí você para e pensa, eu tenho que trabalhar menos. Por quê? Porque eu preciso ter mais tempo com meu filho. Eu estou estudando, aprendendo, então talvez eu seja a chave para ajudar ele, mas eu não posso trabalhar menos. Se eu trabalhar menos, já não estou dando conta de bancar nada, o que vai acontecer? Aí você para, tá, vou contratar uma pessoa, um cuidador para meu filho, para dividir comigo isso aqui, para eu ter alguém para quem eu possa falar, pedir para fazer as coisas, para que a pessoa possa me falar o que está acontecendo. Primeiro que você não tem dinheiro para isso. Uma pessoa dessa, se ela for uma pessoa qualificada para isso, seria muito caro. E outra, talvez mesmo se você tivesse dinheiro, morando no interior igual a gente mora, a gente não tem uma pessoa dessa. Aí você vai para a escola. E aí na escola é o fim do mundo, porque você não tem professor de apoio. E assim, e aí seu filho vai só para ficar ali no canto, como se fosse uma pessoa que estivesse na sala de espera. E mesmo quando ele tem alguém, um professor de apoio, muitas das vezes essa pessoa não tem qualificação. E tem mais uma.
Em todo trabalho a gente tem que ser dedicado, tem que gostar do que faz. Será que essa pessoa é dedicada a seu filho? Será que essa pessoa tem compaixão com seu filho? Ela quer a melhora do seu filho? Será que ela vai ter paciência? Porque o autismo de nível 3, nível 2 suporte, não é fácil, eu admito. E aí chega um ponto que você já está morto, afundado em dívidas, e aí você tem que trabalhar o dia inteiro. Eu acordo 4 da manhã para poder ir para o trabalho, volto 9 da noite. E muitas madrugadas, quase todas, meu filho acorda, tem crises de se bater, de querer nos bater, de se agredir, de coisas perigosas, você não dorme. Você vai para o trabalho exausto, acabado. Se você fosse transparecer no trabalho como que está a sua mente, seu físico, você nem ia, ou você ia brigar com todo mundo. E você vai, tenta fazer um bom papel, tratar bem as pessoas, porque você precisa daquele trabalho. E ainda tem gente escroto que chega lá de mau humor porque quebrou uma unha e te maltrata. E você tem que ficar calado, porque você precisa daquele pouco dinheiro que você está ganhando. E aí, tá você e sua esposa esgotados, mas ninguém quer tirar a esperança um do outro. Porque no fundo você não vê a esperança. Chega um momento, que nem aconteceu comigo, que você fala, eu não posso morrer mais. Você faz seguro de vida, sem poder gastar dinheiro, mas você faz, porque você fica com medo de acontecer alguma coisa com você. A sua esposa tem que ter um dinheiro para cuidar da criança. Mas você pensa que você vai ter que viver mais 50 ou 60 anos, porque você não sabe como é que é o futuro do seu filho. Quem que vai cuidar do meu filho? Ele não vai conseguir viver sozinho, ele não vai ser funcional, e provavelmente do jeito que as coisas acontecem, talvez não. E aí nesse ponto você começa a perder a graça da vida, da sua vida. Lazer, essas coisas, tudo isso aí começa a perder, não faz sentido mais, não tem graça. E aí você começa, que nem eu, tô tentando fazer projetos, escrever livro na área do autismo, projetos para poder implantar, o Estado implantar, e aquela beleza para ajudar seu filho, ajudar as outras crianças carentes, porque a maioria das famílias não tem condição e ninguém te dá moral. O pessoal chora mais por uma blogueira que perde uma conta de Instagram do que pelo seu caso e de milhares de crianças que estão nessa mesma condição, de famílias que estão nessa mesma condição que eu e minha esposa e meu filho estamos, que a nossa família está. E aí você começa a desanimar do mundo das pessoas, desanimar da política. Para falar com um político hoje, é mais fácil falar com a atriz da Globo. Você mal consegue falar com um assessor, que te passa para outro assessor, que pega seu projeto e engaveta. Esse é o mundo, esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o estado de Goiás, onde eu moro. E aí chega um ponto que, você vive a vida dormente. Vive levando. Chegando em casa, acordando de madrugada, com seu filho se autoagredindo. Você se desespera dentro de você, que você não sabe mais o que você faz. E agora você tem que sair para trabalhar e deixar sua esposa sozinha com a criança. Sua mente está lá e está aqui ao mesmo tempo. Toda hora você está com o celular na mão, pensando que alguém vai te mandar uma mensagem, que é sua esposa, que é a escola, que alguma coisa ruim aconteceu. E você pensa, poderia tentar um tratamento melhor, mas aonde? E mesmo se eu conseguisse, eu não tenho dinheiro. A gente afunda. Então, pessoal, eu tentei, esse cara é fatalista. Pois é, sou. O autismo do meu filho me trouxe isso. Eu não vou desistir porque eu não posso desistir, mas essa é a realidade. E tem muita gente pior do que eu, tá? Não vou chorar aqui porque eu não sou essa pessoa que consegue fazer isso, mas pode saber que por dentro eu tô pior do que uma pessoa que chora. Então, para quem não sabe que é a realidade do autismo, desse autismo severo, essa é a realidade. Então saiba que assim como eu, muitas famílias de autistas estão assim, acabadas, como se tivesse um transtorno pós-guerra. A gente só sabe que tem que seguir, mas não sabe para onde e aonde a gente vai conseguir chegar. A gente faz isso por amor, por dedicação, porque tem que fazer. Mas talvez se daqui 6 meses eu fizer um vídeo para vocês, eu não sei nem o que eu vou falar, não sei como é que eu vou estar. Só queria deixar esse recado.